Salve galera do InfectoCast, aqui é o Jordan e hoje estamos aqui para mais um episódio de Sobre Micróbios e Homens. E hoje a gente conta aí com uma participação especial da Simone, que é jornalista, além dos hosters aqui, que é o Carlos Kiefer e o Renato Grimbal. Boa noite. E o episódio de hoje é Micróbios Gourmet. Por que essa história? Na verdade, o que a gente quer hoje trazer para vocês é que as bactérias, elas não tem medo de bactérias, de vírus, mas eles são micro-organismos que podem ser muito do bem. Na verdade, a nossa sociedade não existiria, nós não existiríamos sem eles. E a gente precisa saber cultivá-los muito bem. Eu queria começar que vocês se coloquem, por exemplo, no lugar de um esquimó. Tem um romance muito bonito chamado No País das Sombras Longas, um romance praticamente infanto-juvenil, mostrando a vida dos esquimós. Um esquimó, para conseguir caçar uma foca, às vezes andava 40 quilômetros, levava 1-2 semanas, e ia levar para sua família, ele não conseguia levar aquela carne em bom estado. Então, para um esquimó naquela época, você trazer uma comida com vermes já apodrecidos era um sinal de que aquela comida estava boa. Eu quero que você se coloque no lugar, por exemplo, de um imigrante, os meus parentes que vieram da Europa. Imagine você na Polônia, na Alemanha, na Rússia, num frio de 30 a 40 graus abaixo de zero durante o inverno. Como é que você vai conseguir comida? Como é que você vai conseguir se alimentar? É por isso que aí nós temos duas coisas. O grande tema nosso, que é como que as bactérias e os fungos permitiram nossa sobrevivência nos processos de fermentação, nos processos de apodrecimento controlado dos alimentos, que é o que a gente come, que são os queijos, os pães, a cerveja, o vinho, na verdade é comida estragada de uma forma controlada. E eu quero ressaltar para começar duas coisas antes dos micróbios, porque a humanidade passou fome durante muitos anos. Essa opulência de comida, essa epidemia de obesidade é um fenômeno do século XX. Se nós pensarmos nas grandes guerras e os movimentos de migração ou de criação das caravelas para procurar especiarias, por que se usava especiaria? Porque a comida nossa era, de certa forma, estragada, você precisava de conservar, e aí entrando já na fermentação, muitas dessas especiarias elas são ácidas, elas contêm algum ácido que substitui o ácido lático, são acidulantes, que são conservantes de comida. Então é uma forma de você conservar. Desenvolveu-se, por exemplo, o bacalhau salgado para que ele pudesse ser usado como alimento, mas era tudo muito difícil. Talvez uma das maiores invenções da humanidade, que permitiu a obesidade, que permitiu que a gente comesse sem perguntar: será que eu tenho que guardar? Que nem a cigarra e a formiga, eu tenho que guardar comida para o inverno. Foi a geladeira. Com a geladeira você tem o quê? Uma conservação de alimento. Então a geladeira surgiu no meio do século XIX, ela se popularizou no início do século XX e ela permitiu que esses alimentos que antes eram apodrecidos de uma forma controlada para que a gente pudesse, carne de sol, carne seca, eles foram criados para você poder comer fora de um período onde esses alimentos eram abundantes. Você agora poderia comer essa comida degustando. Então, se você é gourmet, gosta de uma cerveja de produção artesanal, se você gosta de um vinho que ele tem, aí vai, uma pontuação muito boa. Se você gosta de um queijo francês, um queijo azul francês, gosta de um pão de fermentação caseira, pense que isso hoje é luxo, mas num dado momento isso foi sobrevivência. Bom, aqui eu estou como uma participação especial porque acho que não sou médico, mas eu sou apaixonada por comida e eu acho os processos de fermentação fascinantes. Como o Renato falou, esse processo enzimático provocado pelos micro-organismos de uma maneira controlada transforma os alimentos. Tanto transforma para preservá-los, como o natô, como o kefir, como o kimchi. Então todas as culturas têm as suas formas de conservação, preservação dos alimentos, como simplesmente para transformá-los numa outra coisa. Então agora na pandemia, quem tem Instagram olhou pessoas das mais diversas profissões, das mais diversas idades, assim, fazendo pão em casa. Então acho que as pessoas ficaram trancadas em casa, tinha muito tempo, muitas coisas para fazer.
que não faltou foi vídeos no YouTube, vídeos no Instagram das pessoas aprendendo a fazer seu próprio fermento, seu próprio levain e fazendo os pães de fermentação natural em casa. E quando a gente pensa o processo, é exatamente o mesmo processo que o homem começou a fazer provavelmente há 4.000, 6.000 anos atrás. Assim, a origem é muito incerta, os historiadores ainda debatem exatamente quando isso começou, mas provavelmente começou com o cultivo dos grãos. Lá no Egito Antigo, quando o homem começou a cultivar uma versão muito parecida, muito antiga do trigo que a gente tem hoje, se misturava isso, trituravam esse trigo, comiam isso com água como se fosse um mingau, até que eles começaram a achatar isso, fazer uma massa e colocar no fogo. Em algum momento, essa massa ficou exposta, ficou ali aberta, aquilo borbulhou, fermentou, assaram daquele jeito e virou um pão. E se descobriu esse processo. Que aí, anos e anos e anos e anos depois, a gente hoje tem tantas técnicas para fazer essas formas e formas de pães de fermentação natural que a gente tem. Então é muito fascinante. Aí a gente vai vendo como só com água e com a farinha e com essas leveduras que estão no ambiente, na própria farinha e no ambiente, no ar, a gente consegue fazer um fermento que cria esses pães maravilhosos que a gente gosta. E com um pouco de sal. E aí por que a gente põe o sal? Não é só para ficar com um sabor melhor. É porque o sal inibe um pouco a atividade da levedura. Então você consegue controlar, não deixa ele crescer demais. Então você controla a temperatura, porque aquela casca caramelizada também não deixa o pão ficar muito grande. Então o sal e o calor fazem uma mistura perfeita para a gente ter o pão que a gente come hoje. É um meio de cultivo, na verdade. É um meio de cultivo. Temperatura controlada, sal controlado, carboidrato. Aí o levain entra ali para fazer um cultivo, na verdade. Controlado. Isso, Porque é a ação dele, é a ação enzimática dele que faz com que o pão aconteça. E é o glúten, a proteína da farinha, né? O glúten que provoca aquela elasticidade que faz com que o pão cresça. Se não tem o glúten, a gente não conseguiria fazer. Tanto que os pães sem glúten precisam de vários aditivos e recursos para você conseguir uma textura parecida com o pão. Simone, você falou que talvez esse processo tenha um certo acaso, até acredito que tenha um certo acaso, mas esse acaso vem da fome, né? Então você Sim. não tinha um alimento e você deixava ele e ele fermentava. O que eu acho muito engenhoso é como que, entre aspas, eles criaram as iscas. Você falou do levain, tem outras iscas que na verdade são micro-organismos, e aí os micro-organismos próprios para fazer todo esse processo, seja os Saccharomyces cerevisiae, que é o que produz a cerveja, seja os lactobacilos, e tem inúmeros outros, eles têm características muito específicas. Eles não podem ser patogênicos para o ser humano, embora vez por outra exista uma contaminação. É possível você ter uma contaminação nesse processo todo. Cada vez isso é menos frequente, porque a gente aprendeu a fazer o controle disso, mas 200, 300 anos atrás não se sabia nem que existiam bactérias. E é exatamente aí que está o engenhoso. Como é que alguém no Egito Antigo, ou vinho que foi criado e desenvolvido talvez no sul da Rússia, Geórgia, Armênia, ou queijo, como é que alguém teve ideia? Vou pegar essa isca, que é na verdade um micro-organismo que tem essas características, e eu vou manter ele vivo, e eu vou conseguir reproduzir para fazer no ano que vem um pão com o mesmo sabor que hoje, para fazer um vinho com o mesmo sabor. A engenhosidade do ser humano, a engenhosidade da ciência chega a ser emocionante. Chega a ser nisso emocionante, tudo. Provavelmente por tentativa e erro, Tentativa né? e erro. Eu estava lendo esses dias sobre a história do pão, porque tem vários livros a respeito dessa história. Eles foram... o homem descobriu mais ou menos por volta de 1830 que existia uma levedura ali, um micro-organismo que era responsável por essa fermentação. Até então, foi se aperfeiçoando, padeiros em tudo, né, em vários lugares, aperfeiçoando essa maneira de fazer, mas sem saber exatamente o que acontecia, o que estava por trás. Mesmo com a cerveja, tem até muito o que começou antes, né, o processo, a fermentação da cerveja ou a fermentação do pão. Isso tem historiadores que divergem. Qual foi o que começou antes? Provavelmente ao mesmo tempo deve ter sido
esse começo de cultivo, de aprendizado da humanidade. Isso é uma coisa muito interessante, assim, acho que tem, você está falando da cerveja e do pão, que é um assunto que me interessa, né, eu gosto de pensar também, não sou gourmet, mas eu sou glutão, eu gosto de comer de tudo, gosto de beber de tudo, então acho que nesse processo de ter aprendido a depurar um pouco o meu paladar ao longo da vida, né, a gente vai se deparando com umas coisas. Você falou que não se sabe ao certo se começou primeiro a cerveja ou se começou um processo qualquer de fermentação de uma bebida alcoólica, né, que a gente hoje chama de cerveja, ou se começou a fermentação de um alimento qualquer que a gente hoje chama de pão, que seguramente não eram iguais a hoje. Então, que deve ter havido um processo de acaso lá atrás, né, um processo de tentativa, primeiro acaso e depois uma tentativa e erro, deve ter havido, é bem provável. Acho que para tudo que a gente come hoje em dia, primeiro foi um acaso, né? Sei lá, você deixou lá um pote, eu posso imaginar isso, você deixou lá um pote qualquer com um trigo, uma massa lá misturada com água, aí o lugar era meio úmido, caiu um fungo lá dentro, que de repente no dia seguinte você foi beber, você viu aquilo ali e falou, estragou, mas aí você prova, até que não está tão ruim. Mas eu imagino isso provavelmente bastante razoável. Na minha casa, várias vezes uma mussarela vira uma gorgonzola. Eu esqueço na geladeira, mas eu não sou ousado para experimentar. Bom, aí é outro problema, mas tudo bem. Mas você imagina isso, sei lá, 8 mil, 9 mil anos atrás, né? Que é o que a gente estava falando aí desse... Então, deve ter havido um acaso inicial, porque deve ter havido um processo de tentativa e erro depois para reproduzir aquilo que a gente foi dominando ao longo dos tempos, também deve ter havido. Mas eu estava lendo, né, falando sobre particularmente cerveja e pão, né, que são os dois alimentos talvez originais, mais antigos desse processo de fermentação dos quais a gente tem notícia. Saiu um artigo há um tempo atrás na Scientific American de um jornalista, um biólogo jornalista, mas que falando sobre um arqueólogo chamado Solomon Katz, que é professor da Universidade de Madison na Virgínia, nos Estados Unidos, que tem uma teoria muito interessante e que eu, pensando aqui sobre esse episódio de hoje, achei interessante trazer. O Renato está falando de que a fome talvez tenha sido um grande motivador para esse processo inicial da produção dos alimentos. É bem possível que tenha sido, é razoável a gente imaginar que isso tenha motivado o ser humano a procurar aprimorar o seu processo de produção de alimento ao longo da vida. Mas lá atrás, se a gente voltar lá atrás, no início do processo civilizatório, que a gente já falou aqui nos outros episódios nossos, né, quando a gente estava começando a se formar como sociedade, pequenos grupos que passaram de nômades a sedentários e começaram a formar as suas cidades, e segundo esse arqueólogo, ele argumenta que talvez por trás desse processo civilizatório, que talvez trouxesse, naquele momento lá atrás, mais malefícios à civilização sedentária do que benefícios. Porque era mais difícil, naquele momento inicial, você parar de buscar os seus alimentos em ambientes que você podia vaguear com pequenos grupos e, de repente, ter grandes grupos que se assentavam de uma hora para outra e que tinham que conviver entre si de uma hora para outra, resolver seus conflitos de uma hora para outra, ter alimento suficiente, bebida suficiente de uma hora para outra, sem saber sequer como eles iam tratar sua água para beber. Como é que você está sentado? Hoje em dia, cá entre nós, se pega um bando de homens e vai fazer um acampamento para pescar, Jordano, não vai ser uma coisa muito higiênica. Eu garanto a você que não vai ser uma coisa muito higiênica. Naquele tempo, estamos falando de 20 mil anos atrás, você juntar um grupo de gente que, para de repente, se tornar sedentário, então esse arqueólogo ele admite o seguinte, que talvez, ele não tem como provar isso, mas é uma hipótese que ele tem, antes do pão tenha havido a cerveja. Então, na hipótese dele, a cerveja teria suprido uma série de problemas dessas civilizações iniciais. Fosse no seu convívio de sedentário, que você passa a ter que conviver com vizinhos que você antes não tinha. É curiosa essa hipótese. No mínimo ela é engraçada. Se ela é verdadeira, eu não sei. Você passa a ter... o álcool passa a ser, então, um lubrificante social, vamos dizer assim, talvez em pequenas quantidades, porque ninguém conseguia fermentar grandes coisas naquela época, era mais um processo natural, mas ele passa a ser um lubrificante social
ele passa a suprir uma necessidade de uma água limpa, que você não tinha água limpa. Se você tem um teor de álcool ali, ele argumenta que você talvez tenha trazido um benefício evolutivo para aqueles grupos sedentários de você ter uma fonte de bebida que fosse menos contaminada do que a própria água daqueles grupos sedentários. Então olha que curioso. Mas é óbvio que ele não tem como provar, foi como você falou. Tem vários estudos que não sabem dizer, né, Simone, se o surgimento do pão ou da cerveja veio antes. Eu acho que arqueologicamente deve ser impossível de provar isso, porque deve ter sido muito próximo um do outro. Então você não consegue datar achados assim com coisas de algumas centenas de anos de diferença. Você deve datar achados com milhares de anos de diferença, né? Mas com essa precisão a gente ainda não consegue. Mas que é uma teoria interessante, é uma teoria interessante. A sua teoria, na verdade, é uma teoria bem brasileira, que o pão foi inventado para forrar o estômago de quem bebe cerveja. Mas eu queria pegar esse gancho, né, e colocar assim, eu queria muito insistir para aqueles que têm vós, bisavós que vieram, especialmente da Europa, dos países mais frios, conversa um pouquinho como são os seus hábitos, foram os seus hábitos alimentares. E vocês vão perceber que é outro alimento, se a gente listar aqui os alimentos que a gente usa, micro-organismos, quem que a gente usou aqui, sem contar o bacalhau salgado, a carne sol, quem que a gente usou até agora micro-organismo para fazer um processo de apodrecimento controlado, ou seja, deixar aquele alimento viável que não nos faça mal e a gente pode comer fora do período da produção. Nós vimos o pão, nós vimos as bebidas alcoólicas que têm outros efeitos dentro da sociedade, sejam para o bem e para o mal, né? Seja principalmente aí a cerveja e o vinho, os destilados são posteriores, isso é um outro processo bem mais complexo para se fazer. Nós temos os queijos e o iogurte, que são formas de você manter o leite também não está disponível o ano inteiro. Aí, se você pegar desde o Himalaia, as pessoas produzem iogurte, elas produzem queijo, então já existe esse controle, é uma coisa antiga na humanidade. Mas eu quero colocar uma coisa que é importante. Vamos pegar os países temperados. Nós moramos no Brasil, que é tropical, onde a civilização se desenvolveu de uma outra forma, em alguns aspectos com uma tecnologia não tão avançada, simplesmente porque o caçador-coletor ele consegue até hoje ter alimento abundante durante o ano inteiro, seja através de frutas, eventuais caças, não existe um grande volume de caça, mas você consegue se alimentar o ano inteiro. Mas vamos pegar quem mora, não precisa ir muito longe, né? As tribos vikings, os russos, os moradores do Alasca. O que acontece? Você não tem alimento, talvez tenha períodos onde você não tem alimento nenhum, você não tem nada para comer. Então como é que eu vou comer um legume, por exemplo? Então o picles, que muita gente que acha que é só um temperinho para estragar o gosto do hambúrguer, o picles na verdade ele foi a sobrevivência de muitas das pessoas, porque o que as pessoas comiam no inverno? Um pão muito mais endurecido, um pão que durava às vezes meses e ele estava um pouco mofado, e em cima do pão o que elas colocavam? Ou queijo, é o caso, por exemplo, da raclette na Suíça. A raclette é esse processo, 2 alimentos fermentados, ou picles. O picles, pão com picles, foi alimento de muitos dos imigrantes nas suas origens. E o picles, eu quero só terminar essa minha fala, falando que o picles ele é um exemplo de como que a gente moldou o nosso sabor, os nossos gostos com essa fermentação. Quais são as características que esse micro-organismo ele vai trazer? A primeira coisa, ele vai produzir ácido lático, que é próprio do processo de fermentação. O que é a fermentação? É a quebra da glicose sem o uso de oxigênio. Essa é a definição de fermentação. E ela produz, como produto disso tudo, o ácido lático. Então a gente vê, você pega um enólogo e fala, esse vinho é muito bom porque ele é muito ácido. Você pega um queijo, o queijo tem que ter uma acidez. Você pega um pão fermentado, que ficou 48 horas fermentado, você gosta do pão porque ele é mais ácido. Essa característica que também está em algumas especiarias que são ácidas e está nos conservantes artificiais que são os acidulantes, elas inibem o crescimento de bactérias patogênicas, especialmente os coliformes fecais. Eles não gostam de ambiente ácido. Além disso, esses fungos e bactérias do bem, eles vão produzir radicais de oxigênio que vão matar esses coliformes e alguns desses fungos produzem o que se chamam de quimiocinas, que são antibióticos naturais. Por acaso, um fulano chamado Fleming, ele descobriu uma quimiocina que é um antibiótico natural e ele descobriu os antibióticos, ele descobriu a penicilina,
que é um desses antibióticos produzidos por fungos, que são feitos, que o fungo produz, para que ele possa sobreviver matando outras bactérias. Você mencionou duas coisas, Renato, que puxando o seu assunto muito interessantes. Uma delas você falou desse pão mais duro, esse pão mais antigo, né? Então, aquele pão alemão que a gente conhece, que é aquele pão mais pesado, que tem muitos grãos. Então, por que aquele pão é assim? Historicamente, aqueles pães europeus, que são esses pães bem mais densos, muito integrais, eles historicamente são assim porque eles usavam o resto dos grãos da cerveja. Então era um aproveitamento dos grãos da cerveja, da cevada, do malte que sobrava. A gente pode fazer até hoje, tem muita gente que faz, fica muito saboroso. Você reaproveita, em vez de descartar, você reaproveita aquilo na massa do pão. Eu não sabia. Então se fazia isso muito como uma forma de você aproveitar integralmente o que você tinha de alimento. Então isso é uma tradição muito antiga e até hoje a gente preserva isso na tradição dos pães. Não só os pães alemães, mas austríacos. Em boa parte da Europa você tem aquele pão que ele é mais denso. Mas a origem desse pão tem a ver com esse reaproveitamento dos grãos que eram usados para fazer a cerveja. Muito interessante. Então agora tem um resgate disso, né? Por uma opção de sabor e tal. Muitas pessoas compram esses grãos só para fazer esse pão, mas a história é essa. E uma outra coisa que você mencionou no país tropical e as questões de fermentação aqui, os nossos índios brasileiros usam muito a fermentação da mandioca. A gente tem a puba aqui, né, no norte, no nordeste do Brasil, na região amazônica, e muitas populações no nordeste ainda fazem isso, mas é uma tradição indígena, que é você pegar a mandioca, eles ralam a mandioca, deixam ela no ambiente com água, tampam, e aquilo fica por alguns dias. Depois que ela fica por vários dias, ela amolece muito, forma uma massa, escorre a água, forma uma massa, aquilo você amassa, a massa fica realmente uma massa, e ela dura por muito tempo, e aí eles vão tirando aos poucos, e faz bolo, e faz bolinhos, e usam vários preparos culinários, porque quando você colhe a mandioca, aquilo rende muito. Então é uma maneira de fazer aquela mandioca durar por meses. Então é um processo de fermentação. É um processo de fermentação, sim, indígena, nosso. Da região brasileira. O tucupi, que é o caldo da mandioca fermentado. Também. Usa o o caldo. Isso aqui é uma outra... A puba e a massa. Também é um processo de fermentação. Também é um processo de fermentação. Que tá super na moda hoje em dia. Então, aqui tem um resgate. A puba, que é esse processo indígena, que as famílias tradicionais do Nordeste, do interior do Nordeste, sempre fizeram. Tem gente aqui em São Paulo agora fazendo em casa, porque esse resgate que a gente tem hoje de vários desses... Como tem pessoas fazendo picles em casa hoje, né, Renato? Tem isso... Tem um resgate de muita coisa que eram formas tradicionais de preservação de alimentos e que agora as pessoas, por resgate, pelo sabor, por querer saber como é feito esse alimento, volta a fazer em casa. Mas a gente aprendeu a gostar desse alimento fermentado. A gente aprendeu a gostar um queijo, que é um apodrecimento. Quem falava isso era o James Joyce, que ele não gostava de queijo, porque para ele queijo era leite podre. Mas assim, é delicioso com mesmo. Certeza. Mas a gente se acostumou, e hoje para nós, talvez a gente goste mais do alimento que ele é nesse processo de apodrecimento controlado do que o alimento que é uma commodity, muitas vezes, do que o cru. Porque a gente já acostumou o nosso paladar exatamente a isso, que é um processo histórico. Nosso paladar não é só biológico, nosso paladar é histórico também. É cultural, é construído de acordo com o que a gente vive e experimenta, né? Acho que isso é curioso, assim. Vocês estão falando de... Eu não tem exatamente a ver com o processo de fermentação, mas meus avós... Meu avô, que era um sitiante no interior do Brasil, um brasileiro de muitas gerações, não sei exatamente quantas, meu avô Eurico, ele conservava alimento... Antes da geladeira, né? Você começou a abrir o episódio falando da geladeira. Ele conservava alimentos quando criança, nesses sítios onde ele trabalhava, guardando carnes, né, de cortes de animais que eles tinham no sítio, em banha, na própria banha do animal. Né? Então, na própria banha do porco, por exemplo, eles tinham barris em que eles enchiam da banha do porco e lá dentro, aquilo endurecia, lá dentro eles conservavam a carne. E aquilo ganhava uma sobrevida por ação antibactericida contida ali
na banha, na gordura do porco, do animal, conservava por meses a mais. Então eles ganhavam um tempo de consumo daquele alimento, né? Esses processos de conservação que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ou seja por eliminar bactérias maléficas, seja por aprender a manipular esses fungos e bactérias benéficas, né? Eu acho que isso é bárbaro, né? Isso também faz parte do processo de construção da nossa herança do humano, né? Do que é ser humano, né? Da nossa experiência. Né? A tecnologia trouxe muita coisa boa, porque a gente não fica só ressaltando as coisas antigas. Porque nesse processo, nós vamos pegar as conservas, o picles, poderia haver contaminação por bactérias que eram maléficas. Então vamos dar o exemplo do botulismo, Clostridium botulinum, que as pessoas têm a impressão de que ela acontece somente com palmito. Não. Qualquer conserva pode conter. Ela é rara, não é um motivo de preocupação tão grande, porque não é uma doença muito comum, embora seja uma doença grave. Mas a gente aprendeu duas coisas com a tecnologia e isso é o desenvolvimento industrial que faz isso. Primeira coisa, de controlar o processo de produção, entre aspas, dessas iscas. Então hoje elas são controladas, são cepas cultivadas em laboratório para garantir que não tenha contaminação interna. E os processos de desinfecção, que é o termo mais correto, não chega a ser esterilização, porque é impossível você esterilizar perfeitamente um alimento. Você vai perder as propriedades nutricionais se fizer uma esterilização completa. Mas a desinfecção desse alimento é feita de uma forma muito mais segura do que a forma que se fazia no passado. Então a gente tem uma segurança no consumo hoje de conservas desses alimentos muito maior do que tinha antes. E eu me lembrei agora de um alimento que a gente não falou e que ele não é tão popular, mas que ele também tem a ver com essa, como você estava falando de período pré-geladeira e a fome e a escassez de alimentos, que é o natto, que hoje é uma iguaria japonesa e algumas pessoas gostam muito, outras têm muita dificuldade em comer, que é aquela soja fermentada. E a origem dela também era uma maneira de você, até em períodos de muita escassez, de guerras, você proteger aquele alimento. Eles enterravam o alimento, enterravam a soja na terra para esconder aquele alimento. Tempos depois iam lá e resgatavam aquilo. Aquela soja, ela vira quase uma gosma, assim, ela fica. Então, não sei se vocês já viram como é. E aí vira uma forma de você consumir aquilo, né? Preserva, enfim, mata a fome, alimenta, nutre. E se manteve, né? Então, um tipo de recurso de um período de muita escassez que depois entra no repertório de uma sociedade, de uma população, e num período de fartura, como você tem hoje, ela vira uma iguaria. Então também tem essa questão da transformação dessas coisas, como elas aparecem num determinado momento e depois elas são incorporadas e passam a ser parte de um repertório gastronômico e se transformam, o contexto transforma totalmente, então, né? Seria muito curioso que ela é a comida do pobre num dado momento, e depois ela vira uma raridade caríssima num restaurante estrelado. Exatamente. É muito curioso isso, né? Como é que os nossos próprios parâmetros vão mudando, na verdade, com o tempo. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é nobre e que às vezes existe uma arrogância no ser humano nesse elitismo, ele não consegue olhar para trás e mostrar que não existe nobreza, existe um sabor real e a gente deveria valorizar cada vez mais toda a cultura, independente da origem social dela. É isso aí. Muito interessante esse episódio, né? Só uma curiosidade sobre a tecnologia da indústria alimentícia. Não tem muito a ver com microbiologia, mas a elastografia primeiro surgiu para medir as densidades do queijo, de grandes blocos de queijo, e só depois isso veio para a medicina, que hoje em dia a gente faz para fazer o diagnóstico de cirrose. Então eu confio na indústria Então eu confio na indústria alimentícia e às vezes eles estão mais avançados que a gente está copiando eles. Mas isso aí, muito obrigado por mais esse episódio, foi muito interessante e eu acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que é um episódio em que a gente... sobre micróbios e homens, né? A gente está falando dessa perspectiva, só lembrar para os ouvintes que nossa ideia aqui, claro, um monte de conjectura e proposta que a gente traz, mas é refletir sobre esse mundo dos micróbios e a relação que ele tem com nós, humanos, ao longo de toda a nossa história, de toda a nossa herança, tudo aquilo que a gente traz. Então, acho que
falar dos micróbios gourmet tem a ver com isso. É isso. Boa noite, pessoal. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.